E aí, pessoal, agora a gente vai começar a próxima aula de taquiarritmias. Para falar de taquiarritmias, primeira coisa a gente tem que aprender o diagnóstico eletrocardiográfico de uma taquicardia. Taquicardia basicamente é quando a frequência cardíaca está acima de 100 batimentos por minuto. Sempre que estiver acima de 100, eu vou chamar de taquicardia. Existem vários tipos que a gente vai discutir aqui. Segunda coisa que eu vou ver no eletro, depois que eu definir que é uma taquicardia, que a frequência está acima de 100 batimentos por minuto, é ver se o QRS é estreito ou se o QRS é largo. E se o RR, o intervalo RR, entre as ondas R's, né? Se esse intervalo é regular ou se ele é irregular. Nessa aula a gente vai falar de fibrilação atrial e flutter, que disparado desse tema é o mais cobrado nas provas, na vida também, vocês precisam saber um pouquinho. Daí a gente vai falar também de taquicardias de QRS estreito e RR regular, outros tipos, né, que vão ser TRN, taquicardia atrioventricular e a taquicardia atrial. E a gente vai falar também de taquicardia de QRS largo. Primeira coisa, então, fibrilação atrial. Esse é eletro de fibrilação atrial. E para ajudar vocês, a gente vai descrever um pouquinho, dissecar um pouquinho esse eletro. Primeiro, percebam que é um ritmo irregularmente irregular. Os RRs, eles são diferentes entre si e não tem um padrão. Então, cada intervalo RR é diferente, é único. Então, observa aqui, esse intervalo RR é diferente desse, é um pouco maior, que é maior do que esse aqui, mas esse daqui também é maior. Então, não tem, é uma coisa aleatória. Então, é o ritmo irregularmente irregular. Além disso, não tem onda P. Não é possível identificar uma linha de base. São duas informações importantes aqui. Aqui, aí você vai olhar para mim e vai falar assim, Júlia, mas olha esse D3, olha que isso aqui não é um tanto de pezinha? Isso aqui não é, olha aqui V1, isso aqui não é um tanto de pezinha? Não, não é. Por quê, gente? Porque a onda P, além dela ter que ter uma morfologia mais bem definida, percebam que ela sai de uma linha de base e ela volta para a linha de base. Aqui, a gente tem um monte de ondulação na linha de base. Eu não tenho nenhum reto na linha de base do eletro, que é o que a gente precisa ter. Quando eu tenho tanta ondulação assim na linha de base, eu não chamo isso aqui de onda P. Isso aqui não é onda P, ok? Isso aqui é uma fibrilação atrial. Eu chamo fibrilação atrial de taquicardia quando a resposta ventricular está aumentada, quando a frequência cardíaca está acima de 100 ou 110 batimentos por minuto. Eu posso ter, então, uma fibrilação atrial com frequência ventricular controlada, com resposta ventricular controlada. E aí eu não chamo de taquiarritmia, beleza? É só uma fibrilação atrial. É uma arritmia, mas não é uma taquiarritmia. E aí, como que eu calculo, só lembrando aí, né? Como que eu calculo a frequência cardíaca na FA? Eu pego um eletrocardiograma de duas derivações desse daqui, e aí eu pego o D2 longo, o número de RRs no D2 longo, e faço vezes 6, porque o D2 longo já são 10 segundos num eletro convencional. É só pegar o número de RRs e multiplicar por 6. Sobre fibrilação atrial crônica, então. Fibrilação atrial crônica, gente, é aquilo que é assim, você tá lá na UBS, por exemplo, você tá num consultório, chega um paciente e ele fala, eu tenho fibrilação atrial. Ele não está com sintomas, ele já tem aquele diagnóstico, é dele. Então, fibrilação atrial crônica. Eu posso classificar esse tipo de fibrilação atrial em paroxística, persistente ou permanente. Nossa, que tanto de nome é. Mas presta atenção que é fácil de entender. A paroxística é quando dura menos que 7 dias. Então, o paciente ele tem FA de vez em quando, mas dura menos de 7 dias e se reverte espontaneamente. Eu não preciso dar remédio, eu não preciso fazer nenhuma manobra para reverter a FA do paciente. A persistente é quando ela dura mais de 7 dias. Então, um paciente que eu tenho que tem meses que tem fibrilação atrial, eu chamo de persistente. E qual que é a diferença da persistente para permanente? A permanente, gente, eu aceitei, entendeu? Essa é a diferença, não é uma diferença de tempo, é uma diferença de filosófica, você entendeu? A permanente, eu aceitei ela, entendeu? Eu aceitei que o paciente vai ficar com ela. A persistente, eu ainda tô assim na dúvida. Putz, será que eu vou cardioverter? Será que eu vou dar medicação? Será que eu quero jogar esse paciente pro ritmo sinusal? Eu não defini ainda. Mas a permanente eu aceitei. Eu falei, tudo bem, o paciente está em fibrilação atrial e assim continuará. E aí, se tá com permanente, se eu aceitei, então eu vou mudar para uma estratégia só de controle de frequência cardíaca e anticoagulação. Eu não vou pensar mais em reverter ritmo. Primeira coisa que você vai pensar quando aparecer um paciente com fibrilação atrial diante de você, na vida ou na prova, é em anticoagulação.
Por quê? Porque a fibrilação atrial aumenta muito o risco de AVC. Já já eu mostro o gráfico aqui para vocês. Aumenta muito o risco de AVC. Então, a primeira coisa, antes até de classificar como persistente, permanente, paroxística, eu vou pensar risco de AVC. FA e AVC tem que ser palavras que andam juntas na mente de vocês. FA e AVC. Então, a primeira coisa que eu vou pensar diante de uma FA é no risco de AVC do paciente, e esse risco vai me ser dado a partir do score SHA-2, DS2-VASC. O score SHA-2 DS2-VASC, ele pontua algumas outras comorbidades, algumas outras características do paciente que associadas à FA aumentam muito o risco de AVC. Então, se tiver C de insuficiência cardíaca, né, C de cardiomegalia, vai ser 1 ponto, então insuficiência cardíaca 1 ponto. H de hipertensão mais 1 ponto. O primeiro A vai ser idade maior que 75 anos, aí eu pontuo 2, porque a idade maior que 75 anos aumenta muito o risco de AVC. O D vai ser diabetes, que eu pontuo 1 ponto. O S é de stroke, né? Então de AVC prévio, que também pontua 2, porque nada aumenta mais o seu risco de ter um evento do que já ter tido no passado, ok? O V vai ser de vascular, vascular. Então, doença vascular, já infartou, tem doença arterial periférica, tem placa na aorta, também pontua 1 ponto. O segundo A é de idade entre 65 e 74 anos e o S de sexo feminino. Paciente com menos de 65 anos acaba não pontuando idade no CHA-2-VASc, é isso mesmo que vocês estão vendo. Aqui do lado é o risco de AVC por ano baseado no CHA-2-VASc. Então observem aqui, pessoal, que a partir do CHA-2-VASc 5, o risco de AVC já começa a ficar meio exponencial. Do 0 ao 4 é meio que assim, CHA-2-VASc de 1% ao ano, 2% ao ano, 3%, 4% e a partir do 5 a gente já vai aumentando mais exponencialmente. Então quanto mais alto o CHA-2-VASc, maior o risco de AVC. E aí o que eu faço uma vez que eu calculei o CHA-2-VASc do meu paciente com FA crônica? Se ele tiver um CHA-2-VASc maior ou igual a 2 em homem ou maior ou igual a 3 em mulher, é classe 1 a anticoagulação. O que significa classe 1? É para anticoagular. Você deve anticoagular esse paciente. Ele tem benefício clínico da anticoagulação em redução de AVC, principalmente. Considerar anticoagular se o CHA-2-VASc for maior ou igual a 1 em homem e maior ou igual a 2 em mulher. Esse dado é super importante para vocês memorizarem. Então, se tiver maior ou igual a 2 em homem ou maior ou igual a 3 em mulher, eu vou anticoagular classe 1. Se tiver maior ou igual a 1 homem ou maior ou igual a 2 em mulher, eu vou considerar. Na maioria dos casos, a gente vai anticoagular também. Mas, Júlia, meu paciente tem 90 anos, o meu paciente é acamado, o meu paciente é etilista, o meu paciente... Tem várias coisas que a gente ouve sempre, né, e que causam mesmo um certo receio de anticoagular. Isso é normal, todo médico vai sentir isso. E aí, para isso, foram desenvolvidos alguns scores para a gente ter uma ideia do risco de sangramento do nosso paciente diante da anticoagulação. O mais conhecido é o score Hasbled. Então, H de hipertensão, A de alteração de função renal ou hepática, S de stroke também, bleeding, B de bleeding, L de labilidade NR, o E de idade, ai, forçou a barra, forcei, E de idade avançada e D de drogas ou álcool. Se o paciente tem um Hasbled maior do que 3, ele tem um maior risco de hemorragia. Mas observem aqui algumas coisas. Primeiro, que assim, o S de stroke, por exemplo, pontua 1 Hasbled, mas pontua 2 lá no CHA-2-VASc. Então, você quer me falar que o paciente que já teve AVC, ele tem tanto mais risco de ter outro AVC quanto risco de sangrar. É isso que eu tô te falando. E observem também aqui o L de labilidade NR. Então, esse score ele não é validado para DOACs, ele é validado apenas para varfarina, apenas para uso de varfarina. Mas então, eu entendi. Então, se o Hasbled for maior que 3, eu não vou usar anticoagulante, não é isso? Eu não vou usar anticoagulante. Não, não é isso. A gente vai anticoagular, lembra, classe 1, se CHA-2-VASc maior ou igual a 2 no homem, maior ou igual a 3 na mulher. A questão do Hasbled é que ele me dá elementos para que eu controle os fatores de risco de sangramento, ok? Então, tem vários fatores ali que eu consigo controlar. Então, eu consigo orientar o paciente, né, a suspender o etilismo, por exemplo. Eu consigo controlar a pressão arterial dele. Vários aspectos que eu vou controlar para diminuir o risco de sangramento. Mas eu não vou contraindicar a anticoagulação com base no Hasbled. Júlia, mas então aquele meu paciente de 90 anos, tal, acamado, é para anticoagular mesmo assim? Sim, é para anticoagular mesmo assim, ele vai se beneficiar. Então, ele vai se beneficiar em termos de redução de AVC. A redução do risco de AVC, ela compensa o aumento de risco de sangramento. Então, DOAC, né, rivaroxabana, apixabana, edoxabana,
Posso usar? Posso usar. Na grande maioria dos casos, eu posso usar. Esses aqui são os estudos, ensaios clínicos randomizados com cada um dos DOACs diante da varfarina que avalizaram, então assim, que permitiram que a gente pudesse usar os DOACs na FA. As doses são essas aí, então rivaroxabana 20 uma vez, dabigatrana 150, apixabana 5 e edoxabana 60 uma vez. Cuidado com pacientes com disfunção renal, porque se tiver disfunção renal, em geral a gente precisa ajustar a dose. O que mais que é super importante da anticoagulação na FA? Existem algumas situações em que eu só posso usar varfarina, não posso usar DOAC. Acabei de falar, mas acabou de falar dos DOACs. Mas é na maioria dos casos. Existem duas situações principais em que eu só posso usar varfarina. Ah, é porque não teve estudo, né? Não, é porque tem estudo que mostra dano, tá? Que eu não posso usar varfarina, não posso usar DOAC, porque se eu usar DOAC, o paciente pode ter dano. E quais situações são essas? É a estenose mitral moderada ou importante e o paciente que tem prótese valvar mecânica. Paciente com prótese mecânica não pode usar DOAC para prevenir AVC. Ele deve usar apenas varfarina e o controle de INR. Além disso, o paciente com prótese biológica pode usar, tá? Pode usar DOAC, mas o paciente com prótese mecânica não. Temos alguns outros aspectos, né? Temos algumas outras doenças que fazem com que eu tenha que anticoagular o paciente independente do Chades-Vasque. Não, mas como assim? Eu calculo o Chades-Vasque e mesmo se for 0, eu anticoagulo? Isso, não precisa nem calcular Chades-Vasque. E aí, entre essas condições, estão essas duas que eu citei. Estenose mitral moderada ou importante e prótese valvar mecânica. Mesmo que o paciente tenha um Chades-Vasque de 0, eu vou anticoagular. E nessas duas situações, só com varfarina. Além disso, se o paciente tiver cardiomiopatia hipertrófica, hipertireoidismo descompensado, amiloidose ou miocárdio não compactado, eu também vou anticoagular independente do Chades-Vasque. Mas aí nessas indicações de baixo, eu posso considerar DOAC. Questão, então, para ver se a gente entendeu. Um homem de 76 anos, hipertenso dislipidêmico, chega para retorno ambulatorial. Ele é independente para atividades básicas e instrumentais de vida diária, robusto em avaliação de fragilidade física, está assintomático. Refere que caminha 3 vezes por semana por 30 minutos e sobe 6 lances de escada sem sintomas. No último ano, apresentou 2 quedas ao andar na rua. Ao exame clínico, identificado pulso irregular, peso de 79 quilos, altura de 1,80. Foi solicitado um eletro que mostrou fibrilação atrial, com frequência cardíaca de 72, creatinina de 0,8. Assinale a conduta mais adequada nesse momento. Então vamos lá, gente. Fibrilação atrial, né? Crônica. O paciente está bem, chegou no retorno ambulatorial, então tudo bem. Frequência cardíaca está controlada. O que eu acabei de falar para vocês? Primeira coisa que eu tenho que pensar diante de fibrilação atrial, risco de AVC. E esse paciente? Esse paciente tem 76 anos, então só aqui já pontuou 2 no SHA-2 da S2-VASC. Já tem 2 pontos. Além disso, ele tem hipertensão arterial, ele é dislipidêmico também. Então, é um paciente que tem indicação de anticoagulação. Posso usar S? Não posso usar S. O AS ele não previne AVC relacionado à FA. Então, não posso usar para essa indicação. Iniciar anticoagulação por via oral com rivaroxabana 20 mg uma vez ao dia? Ou iniciar anticoagulação por via oral com apixabana 2,5 2 vezes ao dia? Ou não introduzir medicamentos antitrombóticos? Essa dá uma dúvida, né? Então, assim, você vai anticoagular com rivaroxa 20 ou com a Pixa 2,5 2 vezes ao dia? Eu acabei de mostrar as doses para vocês, tá? A pixabana são 5 mg 2 vezes ao dia, exceto se tiver disfunção renal. Questão capciosa, pegou vocês ali na creatinina. Então, creatinina 0,8, normal. O paciente não tem disfunção renal, ele pode anticoagular com dose plena e deve anticoagular com dose plena. Então, não é para dar pixabana 2,5 2 vezes. O que mais de fibrilação atrial? Já vimos anticoagulação, estamos fechados nisso. Segundo ponto, uma vez que eu defini a anticoagulação, é definir se eu vou controlar o ritmo ou se eu vou controlar só a frequência cardíaca do paciente. Controlar o ritmo significa jogar para ritmo sinusal, tentar cardioverter o paciente, ou eletricamente, dando um choquinho, ou com remédio. Tudo isso, pessoal, é importante vocês colocarem na caixinha da cabeça de vocês. É caixinha de fibrilação atrial crônica, a gente ainda não chegou em pronto-socorro. A gente está falando de fibrilação atrial do consultório. Na média dos casos, eu colocar o paciente em ritmo sinusal ainda não se mostrou ser melhor em termos de mortalidade. Então, na média, os pacientes não morrem menos porque eu jogo para ritmo sinusal. Mas
Mas é um consenso de especialistas, principalmente daqueles da arritmia, de que vale a pena tentar reverter o ritmo para sinusal pelo menos uma vez. Principalmente em pacientes jovens ou em pacientes com insuficiência cardíaca, que é um outro caso, que aí tem até diferença de mortalidade, eu já falo para vocês. Beleza, então é uma tendência jogar para ritmo sinusal, ok? Que a gente pode fazer isso com antiarrítmico ou com cardioversão elétrica, no ambulatorial mesmo. Para controlar a frequência cardíaca, o que eu faço? Então, a gente falou de ritmo. Agora, frequência cardíaca. Eu quero manter a frequência cardíaca abaixo de 110 na fibrilação atrial. E quais são as medicações que eu posso usar para isso? Eu posso usar beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio não dihidroperidínico, que são diltiazem, verapamil. Posso usar digoxina e posso usar amiodarona. Como que eu prefiro qual? Bloqueador de canal de cálcio não dihidroperidínico está contraindicado em paciente com fração de ejeção reduzida. Então, se tem fração de ejeção de 30, não pode usar verapamil de diltiazem. Não pode usar. A amiodarona eu vou preferir para quem já tem muito remodelamento cardíaco. Por quê? Porque a amiodarona é um antiarrítmico. Então, aqui eu estou com risco também de, teoricamente, reverter para ritmo sinusal. Exceto se o paciente já tem muito remodelamento. Então, se ele já tem um átrio super grande, um átrio remodelado, com muita fibrose, a chance da amiodarona reverter o ritmo é muito baixa. Então, ela vai entrar mais como um controle de frequência cardíaca mesmo. Digoxina, eu também vou tender a usar mais em pacientes com fração de ejeção reduzida, assim como o beta-bloqueador. Só o bloqueador de canal de cálcio que a gente vai deixar para os pacientes com fração de ejeção preservada. Agora, vamos para a caixinha da fibrilação atrial no pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro com FA. O que eu tenho que olhar? Primeira coisa, 5Ds da instabilidade. Assim como toda arritmia. Bradiarritmias são assim, taquiarritmias são todas assim. Cheguei com fibrilação atrial no pronto-socorro, precisa olhar 5Ds da instabilidade, que são os mesmos das bradiarritmias. Dor torácica, dispneia, desmaio, diminuição da pressão e diminuição do nível de consciência. Eu preciso me assegurar, uma vez que eu vi que tem D da instabilidade, então o paciente está com diminuição do nível de consciência, eu preciso ter uma segurança de que aquela instabilidade realmente é devido a FA. Em geral, a frequência cardíaca que gera instabilidade é uma frequência maior ou igual a 150 batimentos por minuto. Se o paciente está com 120, 130 de frequência, provavelmente aquela instabilidade não é pela FA, é por algum outro motivo. E para eu entender que é da FA a instabilidade, além da frequência estar mais alta, também é importante definir que o paciente não tem sinais de outras doenças que cursam com instabilidade, como, por exemplo, sepse, choque hipovolêmico, hemorragias, etc. Se o paciente estiver instável e eu definir, eu estou com segurança de que aquela instabilidade é pela FA, eu vou fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Não importa o início do quadro. Ah, começou há um dia, começou há 3 dias. Se eu definir que a instabilidade é pela FA, eu preciso cardioverter o paciente. Então, a gente vai usar 120 a 200 joules. Em geral, a FA precisa de um pouco mais de energia. Então, se quiser, pode começar já com 200 joules. Cardioversão elétrica sincronizada na instabilidade. Paciente está estável, FA estável, no pronto-socorro. Caixinha do pronto-socorro agora. O que eu faço? Eu vou ver primeiro o perfil do meu paciente. Se o paciente não tem comorbidades, não tem outras comorbidades, ou se ele é hipertenso e tem IC, fração de ejeção preservada, maior do que 50%, daí eu posso fazer várias coisas. Eu posso fazer beta-bloqueador, eu posso fazer diltiazem, verapamil, né, que são os bloqueadores de canal de cálcio não dihidroperidínicos. Eu tô tranquila com esses remédios para controlar a frequência cardíaca. Se o paciente tem fração de ejeção reduzida, menor que 50%, daí eu vou tender a usar apenas amiodarona e digitálicos. Ai, Júlia, mas a amiodarona reverte o ritmo. Lembra que eu comentei com vocês? Quando o paciente tem insuficiência cardíaca, o átrio dele normalmente também é maior. E nisso que o átrio dele é maior, a chance da amiodarona reverter para ritmo sinusal é mais baixa. Então eu posso usar. Se o paciente tem asma ou DPOC com broncoespasmo, aí eu vou evitar os beta-bloqueadores. Eu vou preferir os bloqueadores de canal de cálcio não dihidroperidínicos, diltiazem, verapamil e posso usar o digital também. O digital que a gente usa muito no pronto-socorro é o deslanosídeo ou cedilanide. É uma medicação super comum em pronto-socorro, só lembrar que ela demora um pouco para agir. Então, para reverter o ritmo, para reduzir a frequência cardíaca da forma que a gente quer, ela pode demorar horas, às vezes até 6 horas. Então, cuidado.
Qual que é o meu fluxograma do paciente, então, com fibrilação atrial no pronto-socorro estável? Eu vou fazer o Chades-Vasque e o paciente tem que sair anticoagulado. Tem que sair anticoagulado. Se for uma fibrilação atrial aguda, então menos que 48 horas, considera cardioversão para reverter o ritmo e mantém o antiarrítmico depois, ok? Mesmo se o paciente estiver estável, Júlia, mesmo se o paciente estiver estável. Porque, lembra, a gente acabou de falar que tem um consenso de especialistas que me fala que eu tenho uma tendência a tentar manter o ritmo sinusal, pelo menos da primeira vez. Então, se for uma FA aguda com menos de 48 horas, a gente faz a cardioversão e depois mantém o antiarrítmico para manter o ritmo sinusal. Se a FA tem mais de 48 horas, mas como que eu sei? Pelo que o paciente te fala, né? Doutor, eu tô com palpitação há uma semana. Ou então, doutor, eu tava assistindo televisão 2 horas atrás e aí, de repente, meu coração começou a palpitar. São 2 cenários em que a gente consegue discernir bem se foi mais de 48 horas ou menos. Se tiver mais de 48 horas e a gente quiser reverter o ritmo, a gente precisa internar eventualmente o paciente, pedir um ecocardiograma transesofágico para ver se não tem trombo. Porque a FA forma trombo, né? A FA favorece muito a formação de trombo, principalmente no apêndice atrial. Aí eu faço um transesofágico, olho o átrio do paciente, vejo que não tem trombo e aí eu posso cardioverter para reverter o ritmo depois. Após a cardioversão, sempre anticoagular por 4 semanas, mesmo se o Chades-Vasque for 0. Por quê? Porque a própria cardioversão, ela causa um atordoamento do átrio. E esse atordoamento pode ser responsável pela formação de trombo também. Então, eu deixo 4 semanas anticoagulado e, a partir de então, conforme o Chades-Vasque. Se o Chades-Vasque for 0, eu paro a anticoagulação depois de 4 semanas. E o flutter? O flutter, ele é um ritmo muito associado à FA. O manejo de anticoagulação é igual, porque também pode formar trombo, igual à FA. Vamos dissecar um pouquinho aqui esse eletro de flutter. O flutter é uma taquicardia de QRS estreito, assim como a FA. Mas aqui eu tenho uma diferença. Aqui eu tenho uma atividade atrial que é regular, e ela é em torno de 300 batimentos por minuto. Também não tem linha isoelétrica, e parecido com a FA, né? A grande diferença do flutter para FA são essas ondas F serrilhadas, que são melhores vistas nessas derivações, que vem melhor o átrio V1, D2, D3 e AVF. Aqui a gente consegue ver direitinho, olha, as ondas serrilhadas do flutter, as ondas serrilhadas. A frequência ventricular, ela vai depender muito da razão de condução do nó AV. Então, lembra, tem o ritmo que surge lá no átrio, e aí o ritmo é conduzido pelo nó AV, e o nó AV distribui para os ventrículos. Dependendo da frequência que o nó AV conduzir os estímulos, eu posso ter um flutter com BAV variável. Então, eu posso ter, de repente, eu tenho várias ondas de flutter, e eu posso ter até com ritmo, com irregularidade no QRS, porque depende um pouco da fração de condução do nó AV. E posso ter também um ritmo regular, se o nó AV estiver liberando os estímulos para o ventrículo de maneira regular. Questão para a gente ver se entendeu. Homem de 62 anos procura atendimento médico com queixa de tontura e dispneia de início agudo há 2 horas. Antecedentes: hipertensão arterial e diabetes tipo 2, em uso de losartana, amlodipino e metformina. Exame físico: frequência cardíaca de 152 batimentos por minuto, frequência respiratória de 28, pressão de 96 por 62 e oximetria de 88%. Está consciente, orientado, mas sonolento. Pulmões com murmúrio vesicular presente, estertores crepitantes finos bilaterais até campos médios pulmonares. O eletro é esse daqui. O que a gente vê nesse eletro, pessoal? Qual o diagnóstico e a conduta aqui? Vamos entender melhor esse eletro aqui. Eu tenho aqui umas ondinhas bem definidas, olha só, com ritmo regular, e o intervalo entre elas é o equivalente, sim, a uma frequência atrial de 300 batimentos por minuto. Tem mais ou menos um quadradão. Mais ou menos não, tem exatamente um quadradão de diferença entre elas, tá? Essa é a frequência atrial e ela é regular, é uma frequência atrial regular. Além disso, eu não tenho linha isoelétrica, eu não tenho uma linha de base no eletro. São várias ondas bem definidas, isso é diferente da FA. Não é uma mera ondulação da linha de base. Eu tenho várias ondas bem definidas, sem linha isoelétrica. E a frequência ventricular está de 150 batimentos por minuto.
Aqui eu coloquei para vocês um pouquinho do que são essas ondas, do flutter. Elas são assimétricas, tá vendo? Assimétricas, esse é um conceito até da física, né? Elas sobem, muitas vezes sobem devagar e descem rápido. Essas são as ondas serrilhadas, semelhantes aí a uma serra mesmo, né? As ondas de serra. Elas são assimétricas. Diagnóstico, então, vai ser um flutter 2:1. Por que 2:1? Porque eu tenho duas ondas P para cada QRS, a frequência atrial é 300 e a frequência ventricular 150. E o meu paciente está instável, ele estava desaturando, ele estava sonolento, então eu tenho critério de instabilidade. Por isso o tratamento é cardioversão elétrica, não importa o tempo que começou. O tratamento da flutter e da FA é bem parecido, como vocês podem ver aí pela questão. Fechamos, então, FA e Flutter. Fechamos FA e Flutter. Super importante, cai bastante nas provas. Vamos passar, então, para as taquicardias de QRS estreito e RR regular. Eu vou falar para vocês, principalmente da TRN e da TAV. Tá? A ataque atrial, ela não, assim, cai muito pouco em prova e ela é um ritmo de pacientes mais idosos e tudo. Em prova, normalmente, quando eles colocam isso, eles já direcionam mais para FA e Flutter. Aqui a gente tem a TRN, que é a taquicardia por reentrada nodal, e a gente tem a taquicardia por reentrada atrioventricular. Essas duas, elas são bem mais comuns em pacientes jovens, que têm o coração normal e sentem um início súbito de palpitações regulares. Então a história, em geral, é a seguinte, na vida e na prova. Doutora, uma menina jovem, normalmente, né, com 30 e poucos anos. Doutora, meu coração dispara de vez em quando. Eu tô parada, não sinto nada, tô bem, tranquila. E de repente meu coração dispara, dura vários minutos e depois para sozinho, interrompe sozinho. Essa é a história clássica. Em geral, é um paciente que tem um coração normal. Então, o músculo é normal, a pessoa nunca infartou, não tem nenhuma doença genética cardíaca, nada disso, nada disso. E por que essas arritmias acontecem? São arritmias que a gente chama de arritmias de reentrada. À esquerda, eu tenho a reentrada nodal e à direita, a reentrada atrioventricular. E o que é reentrada? Para eu ter reentrada, eu tenho que ter um local dentro do coração que também conduz estímulo, mas não é exatamente o sistema de condução normal. Como assim? Na taquicardia por reentrada nodal por quê? É nó AV. Então, vamos lá para o nó AV. Esse aqui em cima, cinzinha, é o nosso nó sinusal, e aqui embaixo é o nó AV, beleza? Aqui dentro do nó sinusal, eu tenho uma via, do nó AV, eu tenho uma via rápida e uma via lenta de condução. Em geral, o estímulo, ele desce pela via rápida, tá? Então, desce pela via rápida, vai para o feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, tudo certo. Mas pode acontecer do paciente ter uma via lenta aqui dentro também. E aí, o que acontece? Eventualmente, o paciente pode ter uma extrasístole, e aí essa extrasístole atrial, na hora que ela vai ser conduzida, a via rápida, que é a via preferencial, está no período refratário, porque ela acabou de conduzir um estímulo anterior sinusal. E aí, quando tenho essa extrasístole e a via rápida aqui dentro do nó AV, e a via rápida está no período refratário, ela não conduz estímulo. Então, essa extrasístole desce pela via lenta que o paciente eventualmente tem. E aí, nisso que ela desce pela via lenta, na hora que ela chega aqui no fim do nó sinusal, é um circuito bem pequenininho. Começou aqui, desceu pela via lenta, chegou no fim do nó AV, ela já encontra a via rápida, já repolarizada. Ela já encontra a via rápida pronta para conduzir estímulo. E aí, esse estímulo da extrasístole desce pela via lenta e acaba subindo pela rápida. E aí, eu cria-se aqui um circuito de reentrada, porque aí sobe pela rápida e aí a lenta tem um tempo de refratário menor, já consegue descer o estímulo de novo. E aí, cria-se aqui um circuito. Qual é a consequência desse mini circuito no eletro? A gente já vai ver. Mas, basicamente, observem que é um circuito, primeiro, pequenininho, e segundo, que a onda P, ela vai ser negativa em algumas derivações, porque o átrio acaba sendo despolarizado de baixo para cima. O estímulo para de sair do nó sinusal e passa a sair daqui, desse circuitinho de reentrada. Então, o estímulo despolariza o átrio daqui, de baixo para cima. Por isso que a gente vai ter onda P negativa no eletro, eu já mostro para vocês. E na reentrada atrioventricular? Na reentrada atrioventricular também tem reentrada e também tem que ter uma outra via que não é comum. Mas nesse caso, em geral, é uma via acessória. É uma via acessória. Percebam aqui, nesse caso aqui dessa ilustração, a via acessória está nesse local, tá? Então, desce o estímulo normal, nó sinusal, nó AV, feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo. É para ser tudo bem.
De repente vem uma extrasístole, encontra isso daqui em período refratário, mas encontra uma via acessória. Ou eventualmente o estímulo até desce aqui normalmente, sem problema nenhum problema para descer aqui, mas na hora de voltar, o estímulo não era para voltar, né? Mas existe uma via acessória aqui, então o estímulo consegue subir por aqui. E é nisso que ele sobe por aqui, ele chega no não AV de novo e desce de novo pelo sistema de condução. Daí forma-se um circuito de macro reentrada nessa região. Aqui, percebam o seguinte, o circuito é maior, mas o átrio também vai ser despolarizado de baixo para cima, percebem? O nó sinusal acaba saindo da jogada, porque essa frequência cardíaca passa a ser bem maior, e aí o átrio acaba sendo despolarizado por esse circuito, então de baixo para cima também. Mas é um circuito maior, e a gente vai ver a consequência disso no eletro. Aqui eu tenho uma via acessória, aqui eu tenho uma via acessória. No eletrocardiograma, como que fica a situação? Fica assim, ó. Desse lado esquerdo eu tenho a TRN, a taquicardia por reentrada nodal. Aqui a gente vai ver onda P negativa aqui em D2 e D3, porque tá vindo de baixo para cima o estímulo, mas ela é bem coladinha no QRS, Por quê? Porque, pessoal, o circuito é pequenininho, lembra? Na TRN, o circuito é pequeno. Então, a onda P vai ser negativa, mas bem coladinha aqui no QRS. E aqui na macro reentrada, né, na TAV, eu também tenho uma onda P negativa, posso ter uma onda P negativa, em V1, no caso, vai ser positiva, porque vai estar estimulando em direção a V1. E na D2 e D3 também vai ser negativa, na parede lateral também pode ser negativa, mas é uma onda P que está mais longe do QRS, mais longe, porque o circuito é maior. Então, até eu despolarizar o ventrículo e subir para o átrio, para despolarizar o átrio e gerar uma onda P, o circuito é maior, mais longo, então a onda P fica um pouquinho mais distante. Como que a gente coloca isso em termo técnico? A gente fala que aqui na TRN o intervalo RP' é menor que 70 milissegundos. E aqui a gente fala que o intervalo RP' é maior que 70 milissegundos. Questão então, mulher de 37 anos procura o pronto-socorro com queixa de palpitações taquicárdicas iniciadas há 20 minutos, associada a dispneia, sensação de agitação no pescoço. No exame físico, a gente observa orientada, sem sinais de instabilidade hemodinâmica. A PA está 100 por 60. Frequência cardíaca de 160, saturando bem, ausculta cardíaca sem nenhuma alteração importante, pulmonar também não. Foi solicitado um eletro. Um ecocardiograma bidimensional realizado em avaliação cardiológica ambulatorial prévia não evidenciou anormalidades cardíacas estruturais. Foi realizada uma massagem no seio carotídeo, porém sem êxito. E aqui a gente vai falar dessa massagem do seio carotídeo, do tratamento das taquiarritmias no pronto-socorro. Então, primeira coisa, instável, estável, instável, estável. Cardiologia é muito disso, e todas as arritmias, o tratamento delas vai ser baseado em instável e estável. Paciente instável, que tem aqueles 5Ds que a gente já conversou, a gente vai direto para cardioversão elétrica sincronizada. Os joules que eu vou usar, a energia, vai depender um pouquinho do tipo de taquiarritmia, mas em geral, podem decorar, memorizar 100 joules para a maioria delas, e na FA, se tiver um QRS estreito e RR irregular, que a gente falou alguns slides atrás, você pode tentar fazer com 200 joules, que a FA é um pouco mais complicada de sair. As outras, com 100 joules, você vai resolver. O flutter, com 50 joules, em geral, ele responde também, que é uma arritmia que responde melhor à cardioversão elétrica. Mas memorizem 100 joules e 200 para FA. Acho que é uma boa ideia aí. Então tá instável, a gente sempre vai chocar. Tá estável. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer manobra vagal primeiro. Quais manobras vagais são essas? Uma delas é a massagem do seio carotídeo, que a gente acabou de ver na questão. Outra é essa daqui. A manobra de valsalva modificada. Então, o paciente está numa maca, preferencialmente aquelas macas, tipo maca do SAMU, sabe? Que você deita a maca rapidamente. Vai dar uma seringa para o paciente, ele vai soprar por pelo menos 15 segundos. Sopra, 15 segundos. E aí alguém vai abaixar a maca rápido para você e você vai elevar os pés do paciente rapidamente. Essa manobra aqui é a manobra vagal mais eficaz que a gente tem. Então, valsalva modificada, tá? Não saiu com manobra de valsalva, não saiu com massagem no seio carotídeo, não saiu com manobras. O que a gente faz? Medicação. Primeira opção, adenosina 6 mg.
Segunda opção, adenosina 12 mg. Então, eu faço adenosina 6 mg, não saiu, eu faço 12 mg. Lembrar que para aplicar adenosina, tem alguns bizus. O que a gente tem que fazer? Em geral, você vai pegar uma torneirinha, vai pegar o acesso do paciente, né? Vai conectar uma torneirinha ali, vai aplicar a adenosina numa saída do acesso e vai colocar uma seringa em outra saída do acesso. Então, você vai aplicar a adenosina, aplicar soro fisiológico e levantar o braço do paciente. A adenosina tem uma meia-vida muito curta. Se a gente não fizer isso, ela pode ser degradada no próprio endotélio vascular e aí não chega no coração e não vai funcionar. O mecanismo dela é que ela hiperpolariza a célula. Então, nisso que ela hiperpolariza a célula, ela interrompe os estímulos elétricos. E aí o ritmo sinusal do paciente consegue entrar. Não funcionou, eu posso usar um antiarrítmico, como, por exemplo, a amiodarona. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Tem uma taquicardia de QRS estreito, RR regular, num paciente que está estável. Júlia, preciso saber se é uma TRN, uma TAV, o que é? Não, você não precisa saber. Você precisa saber que é uma taquicardia de QRS estreito, RR regular. E aí, a gente vai tratar como manobra vagal, primeira opção. Não tem manobra vagal entre as opções das respostas, a gente vai para adenosina. Próxima questão, então. Homem de 48 anos de idade, casado, comparece em retorno de consulta ambulatorial com queixa de episódios de que seu coração passa a bater fora da boca, com batidas fora de hora e com a sensação de que pode parar a qualquer momento. Ele já procurou vários serviços de urgência e emergência, mas, ao chegar ao pronto-socorro de cardiologia, a crise passou e os médicos não acham nada alterado nos exames complementares. Esse é um clássico, gente. Refere que quando faz atividade física, o coração começa a bater mais rápido. Nesse processo, por vezes, lhe falta ar e sente um medo muito grande que possa infartar cedo, como seu pai. Ele tá dormindo mal, fica pensando o que fazer se tiver novas crises, como que vai fazer. É ex-fumante de um maço por dia e há 15 anos, né? Então parou há 12 anos. O exame clínico normal, exames complementares solicitados na primeira consulta, mostram glicemia de jejum, colesterol, tarará, eletrocardiograma atual apresentado, que eu já vou mostrar para vocês, e o Holter durante uma das crises vai ser apresentado. Pessoal, todo esse enunciado para chegar nesse eletro aqui. O que acontece? Aqui em cima a gente tem um eletro que é normal, né? Um eletro de ritmo sinusal, sem nenhuma alteração. E aqui embaixo o traçado do Holter durante a crise, que é o pulo do gato, que é o que vai resolver pra gente a questão. Aqui em cima, então, um eletro normal, não indica cardiopatia. E aqui no Holter a gente tem uma taquicardia de QRS estreito e um RR regular. Quando eu vou procurar uma onda P, eu acho onda P aqui. Não tem nenhuma P bloqueada, toda P conduz QRS. Então, tudo certinho desse ponto de vista. Mas engraçado, né? Porque toda P conduz QRS e tá taquicárdico. Que ritmo é esse? Que ritmo é esse, pessoal? Que taquicardia é essa? É exatamente uma taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal, lembrar, por que o paciente está taquicárdico? A taquicardia sinusal, ela não é doença por si, ela é uma resposta a um estímulo. Então, tem sempre que pensar, por que o paciente está taquicárdico? O que está acontecendo? O que está acontecendo que está desencadeando uma taquiarritmia sinusal nesse paciente, uma taquicardia sinusal? Nesse caso, vai ser a síndrome do pânico, pela descrição da história clínica, e a gente vai tratar com antidepressivo serotoninérgico. Mais uma questão, USP 2021. Homem de 72 anos está internado na UTI há 2 dias por Covid. Quadro iniciou-se há 8 dias com febre, anosmia, odinofagia, tosse. O diagnóstico foi feito 4 dias depois, devido à saturação de oxigênio de 91 em ar ambiente. Daí te fala que há 2 dias evoluiu com insuficiência respiratória, demandando transferência à UTI e intubação orotraqueal. O médico assistente se prepara para avaliar o paciente no dia de hoje. Uma vez dentro do box, o médico ouve o alarme do monitor soar e detecta essa arritmia aqui. E aí ele te pergunta, fala que foi revertido com tratamento adequado e qual item deverá ser suspenso da prescrição. A gente vai usar essa questão para entender um pouquinho melhor das taquicardias de QRS largo. Aqui, então, esse eletro da questão é uma taquicardia de QRS largo. Vocês estão vendo? Esse QRS aqui, ele é largo. Como que eu sei que está para cima ou está para baixo? Eu vejo o menor ângulo do QRS. Então, aqui, por exemplo, está para baixo e aqui está para cima. Nossa, mas eu tenho uma taquiarritmia que tem eixo para cima, eixo para baixo? Isso. E tem nome, né? O torsade de Pointes. Torção das pontes. Então, essa é a taquiarritmia aqui, QRS largo polimórfico. Está muito associada a QT longo, né? Síndrome do QT longo. Tem congênita
Algumas pessoas nascem com QT longo e tem adquirida, que muitas vezes é por medicação. Nesse eletro aqui, a gente vê que o paciente provavelmente tem QT longo mesmo. Observem aqui. Aqui é QRS, T, QRS. Essa onda T, se a gente traçar uma linha entre os dois QRS, a gente traça uma linha aqui, a onda T está quase mais perto do QRS seguinte do que do QRS dela própria, concorda? Isso daqui sugere pra gente, sim, mesmo sem contar os quadradinhos, um alargamento do intervalo QT. E aqui embaixo? Aqui embaixo a gente tem uma taquicardia de QRS largo monomórfica. Em 70% dos casos, isso daqui vai ser uma taquicardia ventricular. Em 30% dos casos, vai ser uma taquicardia supraventricular com aberrância na condução. O que aberrância é essa? O que é isso de aberrância? O paciente às vezes tem um bloqueio de ramo direito, um bloqueio de ramo esquerdo ou uma via acessória que leva a condução a ser um pouco diferente, a ser um pouco mais difícil do átrio para o ventrículo. Isso aqui é ataque supra com aberrância de condução. E na nossa questão, então, que medicamento deverá ser suspenso? Eu acabei de falar para vocês que é uma torsadepam, que é um ataque cardíaco de QRS largo, polimórfica. Então, eu tenho aqui para baixo, para cima, tem muita coisa acontecendo aqui. Muito associada a QT longo. Provavelmente a medicação que tem que ser suspensa é uma medicação que cursa com QT longo como efeito adverso, como efeito colateral. De todas as que estão aqui, a resposta vai ser a azitromicina. Lembrar que os macrolídeos podem ter esse efeito. De novo, tratamento das taquiarritmias no pronto-socorro, assim como de QRS estreito, de QRS largo, é muito parecido. Se o paciente está instável, a gente vai dar choque. Se o paciente está estável, a gente vai tentar a mesma coisa, manobra vagal, adenosina e eventualmente antiarrítmico. Por que a gente vai fazer isso se o paciente está estável? Porque pode ser um ataque supra com aberrância. Se ele está estável, a gente pode tentar as manobras. Lembrar só aqui, se for torçar, como é o caso do paciente da questão, eu preciso usar magnésio 2 gramas. O tratamento é magnésio 2 gramas. E se o QRS for largo e irregular, a gente vai desligar o sincronizador e vai desfibrilar. QRS largo irregular me lembra o quê? Me lembra fibrilação atrial. Então, quando eu falo ritmo irregular, lembra de fibrilação atrial. Se o QRS está largo, o que pode estar acontecendo? Pode ser uma fibrilação atrial com pré-excitação. Lembra que a gente acabou de falar de via acessória? Pois é. Você já pensou se o paciente faz uma fibrilação atrial e o estímulo da fibrilação atrial não corre pelo NOAV, mas corre só pela via acessória? O que vai acontecer? A via acessória é uma aberrância de condução, então o QRS vai ser largo, mas a frequência cardíaca vai ser super alta. Então, isso é grave. Fibrilação atrial com pré-excitação ventricular é grave, porque o paciente pode fazer fibrilação, o quê? Ventricular. Então, se tiver fibrilação atrial e via acessória, pode fazer fibrilação ventricular. Então, que é um ritmo de parada. Então, se a gente vê FA pré-excitada, é importante a gente agir rápido e o tratamento vai ser desfibrilação. Como que a gente faz cardioversão elétrica sincronizada, que nós falamos tanto aqui dessa aula? Primeira coisa, explicar o procedimento com o paciente. Tem até um mnemônico que a gente pode comentar depois, tá? Então, orientar o paciente, explicar o procedimento. Depois, sedar, fazer a sedoanalgesia. Depois, garantir o aporte de oxigênio. Sincronizar com QRS. E por que eu sincronizo o choque, gente? Por que eu sincronizo o choque? Eu preciso dar um choque em cima da onda R do QRS. Eu não posso dar um choque em cima da onda T. Não posso. Por quê? Porque senão eu posso desencadear uma taquiarritmia. A onda T é o momento da repolarização. Se eu desencadeio um choque em cima dela, se eu jogo um choque em cima dela, ela não está no momento de receber nenhum estímulo ali. Então, eu posso desencadear uma fibrilação ventricular, por exemplo. Por isso que a gente tem que sincronizar. Sempre apertar o botão do sync nos desfibriladores e aí depois eu vou chocar. Choquei. Posso tirar as pás? Não, não posso tirar as pás, porque eu acabei de contar para vocês que eventualmente o choque pode cair em cima de uma onda T. Quando eu sincronizo, eu diminuo muito essa chance, mas eu não zero. Então eu preciso chocar e manter as pás no paciente para eu ver o que vai acontecer. Se o paciente desenvolver alguma arritmia grave depois do meu choque, eu já estou com as pás lá, é só eu chocar novamente, desfibrilar. Resumão da aula, então, de taquiarritmias. Primeiro, fibrilação atrial, que a gente falou lá no início. Lembrar sempre do Chades-Vasque e iniciar a anticoagulação apropriada. Sempre controlar a frequência cardíaca, o ritmo às vezes.
Fibrilação atrial no pronto-socorro. Controlo a frequência cardíaca se o paciente estiver estável. Não preciso ficar preocupando com o ritmo, mas sempre vou querer controlar a frequência cardíaca. Outras taquicardias no pronto-socorro em paciente estável. Primeiro, manobra de valsalva, adenosina. Tem que ficar medular isso, gente. Primeira coisa, valsalva, adenosina, valsalva, adenosina. Se o paciente está estável. Adenosina 6 mg e depois 12 mg. Se o paciente está instável, que são aqueles 5Ds, a gente vai fazer a cardioversão elétrica sincronizada. A gente vai desfibrilar só se for QRS largo e IRR irregular. Eu acabei de contar para vocês da FA precipitada e também o torsades. A gente também desfibrila. Lembrar que o torsades precisa de magnésio também, 2 gramas. É isso.